aqui no Mês da Mulher com esses episódios especiais que preparamos para trazer novidades sobre empreendedorismo feminino, mulheres líderes e como nós, mulheres, no dia a dia, equilibramos vários papéis. Então, fica nesse episódio, porque hoje está imperdível. Vamos falar sobre como conciliar a vida familiar, negócios, atenção para filhos, maternidade, tudo isso ao mesmo tempo. E claro que para debater esse assunto, nós temos aqui a nossa amiga Mariana Matos. Conta pra gente, Mari. Gente, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, enfim. Hoje, como a Aline falou, o episódio está imperdível mesmo. Vamos receber uma super profissional, que além de profissional, é uma super mulher. E ela exerce com maestria, né, o papel aí, uma função que só nós mulheres podemos exercer, que é a função maternal, a função de mãe. E gostaria de abrir esse podcast falando que ela vai exercer essa função novamente, com maestria novamente. Está gravidinha. Então, vamos falar com a maravilhosa Daniela. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? De quem estiver assistindo. Meu nome é Daniela Cron. Eu sou esposa do meu lindo, maravilhoso marido, Paulo. Eu tenho 4 filhos com esse bebezinho que está aqui, que a gente ainda não sabe se é menino ou menina. Tenho uma Júlia, de 10 anos, Isabela, de 3. O Luca, de 1 ano, e agora mais um bebezinho aqui para nossa surpresa, né? Que Deus enviou e a gente está recebendo com muito amor. Que legal. Dani, conta pra gente, assim, o que você empreende e como é que surgiu a inspiração de você empreender nessa área? Enfim, vou começar bem no início, que é uma história interessante. Eu e meu marido, a gente chegou à conclusão, nós somos servidores públicos, e chegamos à conclusão de que não daria pra gente dar tudo que a gente queria para os nossos filhos, não só de bens, mas de educação e vivências, com o que a gente ganhava na polícia, que nós somos policiais. E aí começamos a ter a ideia de empreender, né? Só que empreender em quê? Porque nós não temos, assim, na nossa família empreendedores, não temos empresários, não temos, né, nenhum exemplo de pessoas que empreendem. E aí começamos, né, a buscar realmente empreender no quê? E assim, como uma resposta realmente divina, um belo dia a gente estava mexendo no Instagram, e a gente viu a respeito de leilões de imóveis, né? Vimos a respeito disso. E eu falei, olha, interessante, né? Leilão e tal, parece ser uma coisa interessante. E aí eu fiz um curso sobre leilões e comecei a me especializar sobre leilões e fomos comprar o nosso primeiro imóvel. Mas um dado interessante é que nós não tínhamos dinheiro para pagar. Né? Que como todo, acho que a maioria da população, nós estávamos endividados e não tínhamos esse recurso para pagar esse imóvel. Enfim, compramos esse primeiro imóvel, pegamos empréstimo de vários lugares e pagamos esse imóvel. E esse foi o nosso primeiro passo, né, para montar a nossa construtora que a gente tem hoje. Hoje a gente continua mexendo com leilões de imóveis. Nós temos 3 empresas. A DMK, que mexe com leilões de imóveis. A Marques Cron, que é uma imobiliária. E a Cron, que é a minha menina dos olhos, que é a empresa assim, que eu gosto mais de ter contato com ela. Que nós construímos imóveis de alto padrão, né? A gente constrói imóveis de alto padrão no Jardim Botânico, no setor Tororó. Hoje, basicamente, temos obras lá. Temos 5 obras em andamento. E foi assim, foi de um sonho, né? Foi, na verdade, assim, de querer dar o melhor mesmo para minha família, para nossa família, que a gente resolveu dar esse passo em direção a esse caminho, né? Gente, Dani, você contando a sua história, eu fiquei pensando, gente, a Dani é case em várias áreas. Não é, menina? Porque olha só, servidora pública, né? Você mesmo trouxe, nós não viemos de uma educação empreendedora, né? Servidora pública, não sabia ao certo no que empreender, porque a maioria das pessoas acabam empreendendo em alguma habilidade. Por exemplo, tem mulheres que têm habilidade na cozinha, empreende na cozinha. Não, vocês buscaram inspiração, analisaram o negócio, você se qualificou para aquele negócio e deles já vieram 3. Sim. É uma família de múltiplos, né, Mari? Exatamente. Fora as funções familiares, né? Como é que começou essa questão de mexer com reforma, com obra, né? Com tudo isso?
Eu e meu marido, assim, igual eu falei, nós estávamos endividados, né? Tínhamos um serviço público, temos ainda, na verdade, que permite com que a gente pague as nossas contas. E a gente sempre tinha as duas vertentes, né? Você não fica rico e você não fica pobre. A verdade do serviço público é esse, né? E aí, um belo dia eu falei para ele assim, amor, vamos comprar uma casa? Ele falou assim, comprar uma casa? Tá louca? Tipo, endividada até a alma, comprar uma casa, só que a gente tinha um apartamento. E assim, Deus ajudou e a gente vendeu esse apartamento, compramos uma casa. Olha, eu vou te falar, não sei como, sabe? Que as coisas vão dando certo. Você vai oferecer, eu ofereci um gato, o cara aceitava. Olha, tem esse gatinho aqui, você aceita? Aceita. E aí foi dessa forma. Então, a gente ofereceu nossos carros, ofereceu apartamento, ofereceu um empréstimo, ofereceu tudo. Eu sei que a gente mudou e a gente ainda estava devendo ele, e ele tudo bem, e a gente foi pagando e deu tudo certo, né? Só que a gente se mudou para uma casa, assim, já, né, boa, mas precisando de muitas reformas, né? Então, os pedreiros, né, marceneiros e pintores, fomos eu e ele, porque nós não tínhamos recurso mais nenhum. Então, nós fizemos essa reforma dessa nossa casa, fizemos toda a reforma, tudo que precisava fazer, eu e ele, a gente colocou a mão na massa, né? Tem até umas fotos que são muito engraçadas, assim, né, que a gente está no meio da reforma mesmo. E a Júlia era pequenininha, dormindo no colchão no meio da reforma, assim. É bem, bem legal essa história, né? E aí a gente queria mexer com algo que a gente dominasse. A gente falou assim, olha, seria legal, né? Mexer com essa área de imóveis, já que a gente, né, conhece e tal. E aí foi isso. Aí começamos a ver as coisas. Veio essa oportunidade de mexer com leilões. Eu comecei a me especializar em leilões, né? Fiz várias mentorias, vários cursos e daí começou. E aí a Cron, a DMK surgiu primeiro, né? Que é essa empresa de leilões. E a Cron surgiu posteriormente numa vontade nossa de crescer, de falar assim, vamos dar aquele salto agora? Vamos parar de fazer reforma? Porque a gente compra o imóvel, reforma e vende, né? E aí a gente falou assim, vamos parar de fazer reforma, não parar, né? Mas vamos abrir uma outra vertente? E aí falou assim, vamos começar a construir imóveis de alto padrão? E aí começamos de novo. Procuramos mentorias, cursos, para entender como é que funcionava o negócio, né? Porque eu preciso entender, pelo menos o básico. Eu não sou engenheira, é engraçado, todo mundo pergunta. Você é engenheira, é arquiteto, né? Não sou engenheira, não sou arquiteta. Eu sei fazer negócios, sei gerir negócios, sei gerir pessoas, e eu acho que esse é o nosso diferencial. Olha que interessante. Eu acho que na sua jornada empreendedora, o que me chamou a atenção foi assim, você viu uma oportunidade e se qualificou para ela. O que a gente vê muito? Que muitas pessoas querem empreender numa área, vai assim, no acaso, no empírico, na tentativa e erro, não busca qualificação e acaba fechando a empresa e gerando dívidas e frustrações, e enfim, né? O quanto que a qualificação é importante, né? Nessa jornada. E, Dani, eu fiquei curiosa, assim, como é que você concilia 3 empresas? Porque além de empreendedora, você tem o serviço público e uma família numerosa. É verdade. Como que você equilibra todas essas cestinhas? São várias cestinhas de crianças de idades diferentes, né? E também tem o meu marido que também exige atenção e também eu preciso dar atenção para ele, né? Então, eu faço questão de levar meus filhos todos os dias na escola, de buscá-los na escola todos os dias, porque eu passo pouco tempo com eles, a verdade é essa, né? Eu passo pouco tempo com eles, então esse tempo de trânsito para mim, enquanto eu estou levando eles, para mim é muito importante, para mim e para eles. É um momento que a gente vai conversando, que a gente coloca uma música no carro e vai cantando, que a gente vai realmente se divertindo e eu vou entendendo o que aconteceu com eles no decorrer do dia. Como foi a aula, se aconteceu alguma coisa, e eles vão contando e a gente vai tendo esse né, tempo de qualidade ali mesmo dentro do carro. E assim que eu chego em casa, eu já desligo o celular. Então, assim, eu cheguei em casa, o meu tempo é para os meus filhos. Né? Meu marido, ele chega algum tempo depois, então a gente tem esse acordo que a gente chega em casa, o celular acaba e o tempo ali é para os meus filhos. Porque assim, a gente chega em casa à noite já, e a gente tem pouquíssimo tempo com eles, né? Então eu preciso gerar um tempo de qualidade. Então é o tempo que eu vou sentar, que eu vou brincar, que eu vou entender, que eu vou fazer um desenho com eles, né? E fora isso também, eu tiro toda segunda-feira. Eu não trabalho de manhã, nas segundas-feiras, né? Eu tiro esse tempo para ficar com eles, para levar para natação, para fazer uma atividade junto deles, né? Para também ter esse tempo de qualidade, já que durante a semana eles passam a maior parte do tempo na escola. Nossa, que legal! Então, é assim, muitas mulheres
até se culpam e não sabem equilibrar, digamos, muitas vezes a rotina empreendedora com a maternidade. Então, o que eu vejo é assim, não importa a quantidade de tempo, e sim a qualidade desse tempo, né? Exatamente, exatamente. E essa questão da qualidade é muito importante porque a presença, às vezes, ela não faz uma diferença para a criança. O que faz é a presença ativa, é você estar realmente com a criança. Então, às vezes, você tem só 20 minutos por dia, é aqueles 20 minutos que você vai dedicar ali à criança. Você senta, você entende das necessidades, né? Ele vai fazer um desenho, vai montar bloquinho de montar. Lá em casa eles adoram, tem um monte de bloquinho. É bloquinho de montar e faz casinha e faz um monte de coisa. E assim, é o tempo, você estabeleceu 20 minutos, aqueles 20 minutos vão ser só das crianças, né? Você vai fazer mais nada. É o que eu tento fazer, né? Porque realmente, assim, o meu tempo ele é muito atribulado. Eu tenho, né, muitas reuniões, ainda tenho que conciliar com o trabalho da polícia. E se a gente deixar, né, correr solto, a gente acaba que fica muito tempo ali no celular e a criança vai crescendo e a gente não vê, né? Então é isso. Acho que a gente não tem que se culpar por não ter tempo. Eu acho que a gente tem que fazer o tempo que a gente tem, tempo de qualidade. E para o crescimento da criança, é essa memória que fica, né? Não é a quantidade do tempo, e sim o que aquela memória afetiva gerou. Uhum. Às vezes 20 minutos já gera uma linda memória afetiva para a criança, que ela vai guardar e vai ser base para ela ser um adulto mais consciente, mais se sentindo amado, né? No episódio anterior, a gente falou muito sobre a questão da saúde emocional, né? Uhum. E a gente sabe, né, que a saúde emocional, ela faz parte do nosso dia a dia, e principalmente ela é muito formada na infância, né? Então, e isso acaba assustando muitas mães na hora de empreender, que pensam, como eu não estou passando tempo com os meus filhos, e como é que vai ser esse adulto? E não, existem maneiras, né, de conciliar isso, não é? É porque, na verdade, o que eu acredito é que muitos de nós, a gente carrega coisas do nosso passado que a gente quer mudar e fazer diferente. Então, viemos de pais que trabalhavam também o tempo inteiro, que não tinham muito tempo, que na verdade nem se preocupavam porque não sabiam da importância de ter esse tempo com a gente. E aí a gente se culpa demais por conta dessa história, que não é nossa, né? Que na verdade é dos nossos pais que passaram pra gente, de passar para os nossos filhos algo diferente, entende? E de fato tá certo, né? Essa questão emocional que você falou, eu gosto muito dessa área de emocional, eu faço muitos cursos, eu gosto de me desenvolver também nessa área. Porque assim como uma boa, né, pessoa adulta que nós somos, temos traumas de infância, temos coisas que passamos que a gente não quer replicar para os nossos filhos. Eu não quero replicar para os meus filhos tudo que eu passei. Eu não quero assim que o tratamento que eu tinha dentro de casa, que era um tratamento assim meio estranho ao meu ver, né? Eu não quero fazer isso com os meus filhos, mas eu também não quero sufocar eles, né? Que eu acho que às vezes nessa dúvida da gente estar dando atenção, às vezes a gente acaba sufocando a criança, né? Que você fica ali tolhindo demais, fica, né, querendo proteger demais e não deixa que a criança tenha essa vivência que ela precisa ter para crescer como pessoa. É um desafio, né? Mas é possível. A gente está vendo aqui com a sua jornada que é possível, né? Possível. E Dani, você, assim, dentro da sua carreira, não só como empreendedora, você sentiu, assim, diferença por ser mãe, por ser mulher? Porque você empreende em uma área muito dominada por homens, né? Você sentiu, assim, diferença, de repente, de os seus colaboradores terem uma escuta ativa, respeitarem o que você fala, ou não? Ou isso é um mito? Eu vou voltar um pouco na minha história para vocês entenderem um pouco. Quando meus pais se separaram, eu vim morar com meu pai. Então, eu comecei a ter um relacionamento mais com a figura paterna, masculina, do que com a feminina. E, assim, não coincidentemente, passei na polícia, que também 90% do público é masculino, né? Então, eu o tempo todo tive que lidar com essa questão de ser uma mulher num público que é extremamente masculino, né? Além de ser policial, eu sou policial militar, né? Então, quem conhece do militarismo sabe como é que é, né? Tudo assim, muito preto no branco, muito certinho. E aí vim, mais uma vez, para um ambiente que é 90% masculino, que é o ambiente da construção civil. E assim, eu não tive problema nenhum, para falar a verdade. Na verdade, eu acho que todos esses anos que eu tive com meu pai, na polícia, me serviram para me ajudar realmente
a saber como me relacionar com o público masculino, né? Que o público masculino, ele é um limiar ali. Você não pode nem ser séria demais, nem sorrir demais, né? Então, você tem que saber ali dosar realmente o ponto, né? Eu não tenho problema, não tenho problema com os meus pedreiros, eu chego na obra, ela chega na obra tanto de calça jeans quanto de vestido, de salto, às vezes eu tô de salto, venho de uma reunião, vou pra lá, só troco, coloco chinelo, coloco tênis, alguma coisa assim, vou... Né? E assim, eu consigo realmente fazer esse gerenciamento por conta dessa experiência. Eu não tenho muitas dificuldades, né? Na verdade, é até mais fácil, né? Porque quando chega lá, é muito melhor você lidar com o pedreiro olha para você e fala assim, nossa, uma mulher diferente, né? Ele acaba que tem um pouco mais de respeito, mais consideração, te ouve um pouco melhor. Eu sinto isso, né? Pode ser que outras pessoas não sintam essa facilidade, mas eu não tenho, né? Não tenho do que reclamar. Ai, que bom, gente, porque existem vários mitos sobre a nossa maneira, a maneira feminina de se relacionar com o mundo. Claro, existe o preconceito de gênero, existe algumas desigualdades, mas não é só isso, né? A gente também pode, a Daniela trouxe aqui a experiência que, sim, é possível sim você empreender em um ambiente dominado mais pelo público masculino e ser ouvida, ser respeitada, porque às vezes a gente compra um discurso de que assim, isso vai ser muito difícil para mim. E não avança. E não avança. E é possível, né? Eu acho que esse episódio, Mari, não sei se você concorda, esse episódio hoje... Se pudesse resumir em uma frase, seria: é possível. Isso, e a desmistificação, possível. Né? A desmistificação de duas coisas que a Dani está trazendo aqui. A primeira é desmistificar essa ideia de que determinadas, como a Aline bem colocou, de determinadas profissões só podem ser exercidas por homens. Então, a Dani está trazendo essa primeira desmistificação. E a segunda é que às vezes tem aquela limitação de eu não vou empreender, eu não vou trabalhar porque eu tenho muita coisa para fazer dentro de casa e eu preciso dar muita atenção para os meus filhos, ou o inverso, né? De se dedicar muito e se sentir culpada, querendo ou não, porque não dá atenção. E a Dani também está mostrando essa desmistificação de que não, é possível sim, é possível através do tempo que você falou de qualidade e tudo mais. Então, eu acho muito bacana, assim, essa abertura aí de pensamento que está sendo trazida aqui no programa de hoje, né? Eu vejo que a gente está expandindo, né? Exatamente. Quebrando mitos sobre mitos, né? Porque existe o mito de que cada um tem um lugar, cada um tem uma responsabilidade. E isso também não deixa de ser um mito. Eu acho que nós, mulheres, podemos fazer qualquer coisa que a gente quiser, né? Claro, cada área vai ter o seu desafio. Mas se a gente tiver organização, que nem a Dani trouxe aqui pra gente, se a gente conseguir dar tempo de qualidade a cada área, a gente avança, a gente voa, a gente solidifica, né? E Dani, assim, uma curiosidade, assim, dentro do ambiente familiar, existe esse limiar, assim, tipo, agora aqui a gente não fala de negócios, dentro de casa não fala de negócios, a gente só fala de negócio fora. Como é que é? Porque, além disso, você tem uma empresa familiar, né? Verdade. E como é que separa, assim, a casa da empresa, o marido do sócio, enfim? É meio complicado separar, né? É bem difícil, até porque eu e o Paulo, nós temos carreiras policiais, então a gente passa uma boa parte do tempo fora de casa. Então, o tempo que a gente tem para resolver as coisas normalmente é à noite, né? Que é o tempo que a gente está em casa. O que a gente faz, temos o hábito de sair toda sexta-feira. Então, eu e ele, a gente sai e deixa as crianças em casa. Então, toda sexta-feira a gente sai para falar de nós como casal, para falar de nós como família, para falar dos nossos filhos, dos nossos planos. Então, a gente faz isso todas as sexta-feiras. Então, mais uma informação, gente, a gente não tem rede de apoio aqui em Brasília, a gente não tem. Minha mãe mora no Rio de Janeiro, né? E como eu falei, quando eles se separaram, eu vim morar com meu pai, então a gente não tem, assim, muita relação. Meu pai já é falecido, o pai do Paulo é falecido e a mãe dele é uma senhora já de idade. Então, a gente não tem rede de apoio para ajudar a gente com as crianças. Por isso que a gente tem que ter, assim, tudo muito certinho, muito organizado. Né? Então, na sexta-feira, as crianças vão ficar com a babá, a gente vai, sai, faz o nosso jantar, fica tranquilo. É muito importante esse tempo de qualidade também com o marido, né? Porque em meio a todas essas atividades e atribulações, a tendência é que ele fique esquecido também, o que não pode deixar acontecer, né?
Então, esse compromisso da sexta é o que mantém, assim, a gente falar só sobre família, né? Porque realmente no dia a dia é um pouco difícil de não falar sobre o trabalho, de não falar sobre as coisas, porque é o tempo que a gente tem, né? Então, às vezes, chega à noite e a gente tem que resolver alguma coisa pro dia seguinte. Resolveu, pronto, vamos jantar, vamos fazer as nossas coisas. É bem Dani, isso. então, resumidamente, você diria que o sucesso é o equilíbrio. Você poderia colocar assim, o equilíbrio de tudo ali, de você... Eu definiria sucesso como minha família. A minha família foi um projeto de Deus na minha vida que eu jamais ia imaginar. Então, hoje eu tava falando com meu marido, eu falei assim, gente, a gente vai ter 4 filhos, né, dentro de casa, né, porque ele tem as meninas, são 6 crianças, né, porque o Paulo tem gêmeas, mas dentro de casa, no dia a dia, são 4 crianças. E eu falei isso pra ele, assim, gente, jamais eu ia imaginar que eu ia ter 4 filhos, né, quando eu era criança, né, todo mundo ficava assim, eu vou querer ter 2, vou querer ter 3. Eu era que queria ter 2, um casal, né. E aí já tô indo para 4. Então, assim, a minha missão era um pouco maior do que a que eu tinha imaginado, né? Então, o meu sucesso hoje é a minha família. E tudo que está ao redor, né? O meu trabalho, a minha empresa, o sucesso da empresa, ele gira em torno desse núcleo familiar. Olha que interessante. Então assim, pra gente que está também aprendendo, digamos que a força motriz, o seu propósito... onde você busca força, seria a família. Isso, é na minha casa. Né? A minha casa, ela é um lar, independente de onde eu esteja. Né? E se eu estiver com a minha família num hotel, se eu estiver com a minha família num restaurante, se eu estiver com a minha família dentro do carro, ali é o meu lar. É onde eu volto para casa para poder repor as minhas energias, né? E a casa da gente tem que ser um santuário, né? Um lugar onde realmente você chega e você se sente bem, você tem vontade de ir para casa logo, você tem vontade de estar ali com aquelas pessoas, para que você possa se recuperar, se reenergizar para o dia seguinte que vai começar. Né? Então, é exatamente isso, é o lar. Né? O lar são os componentes da família. Gente, que episódio, né? Mari, eu tô levando muitas coisas pra vida aqui. Eu também, inclusive porque ainda, né, não sou mãe, mas já estou aprendendo de que quando for, como lidar, né, o que não fazer para me julgar, para me culpar, o que fazer para colocar essa questão do tempo de qualidade. Então, quando meu bebê também vier e eu chegar aqui e falar, estou com um bebê, que nem a Dani também falou, eu exatamente colocando essas coisas que a Dani está trazendo, colocando em prática, que eu acho que são coisas muito importantes, né, para nossa vida. Mari, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte... a gente está acostumado atualmente com as redes sociais, né? Então a gente vê a vida de um, de outro e vai vendo aquilo muito perfeitinho, tudo mais e tal. E a gente começa a querer achar que aquilo é o certo, né? E eu li um livro uma vez, Psicologia Financeira, o nome do livro. E uma das coisas que eu tirei lá, das lições, jogue o seu jogo. Joga o seu jogo. Não adianta você olhar para o vizinho e falar assim, olha, a vida dele tá melhor, as coisas dele tá melhor. Você não sabe o que ele passou. Você não sabe as coisas que ele... Você não sabe os medos, você não sabe... Então, joga o seu jogo. Se aquele jogo ali é o seu, olha para dentro do seu núcleo. Olha para dentro da sua família e faz aquele seu jogo ser o melhor. Sem se comparar com o que tá fora. Porque são pessoas diferentes, são situações diferentes. Como eu disse, né? Eu não tenho rede de apoio. Tenho amigas minhas que têm rede de apoio. Fica muito mais fácil. Consegue viajar com o marido, consegue fazer as coisas. Eu vou me comparar com esse tipo de relacionamento? Não tem como, né? Então, assim, eu jogo o meu jogo, eu faço o melhor que eu posso para os meus filhos, para o meu marido, para minha casa, eu faço o melhor que eu posso para minha empresa, eu faço o melhor que eu posso dentro da minha realidade. Legal. Entendeu? Acho que é isso. Eu adorei, gente. Mulheres, vocês estão jogando o seu jogo? Vocês estão viciadas em comparar a sua vida nas redes sociais? Eu acho que esse é o desafio do podcast. Que eu acho que muitas acabam se espelhando em realidades que é pregada nas redes sociais. Porque na rede social todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo tá magro, todo mundo tá bonito, todo mundo tá com harmonização facial. É verdade. E aí você se olha e fala, eu não tenho nada disso, então eu não sou uma pessoa de sucesso. Às vezes o nosso sucesso é ter uma família bem estruturada, é você prosperar nos seus negócios, é você ter qualidade de vida, saúde, e que passa batido, né? Gente, vamos deixar uma mensagem para quem assistiu o nosso podcast, o nosso episódio hoje. Mari? Vamos. Eu vou repetir o que eu já falei, mas eu acho que é a mensagem que o podcast trouxe, ao meu ver,
que a Dani colocou muito bem aqui, que é essa questão de ter a família como uma assim, ter a família como base de apoio, como as pessoas, como base de apoio para sua vida, né, de trabalho, enfim, e a questão do tempo de qualidade que para mim me marcou, essa frase que você colocou. Então, não se culpar, não se julgar, desculpa, pela falta de tempo, e sim trazer o tempo que você tem, colocar o tempo que você tem como um tempo de qualidade. Isso para mim foi a mensagem do podcast de hoje, né? Dani, para quem assistiu e se inspirou na sua jornada, qual a mensagem? Eu acho que essa de joga o seu jogo é primordial, porque a gente tem que entender onde é que a gente está, né? Eu acho que você ser sábio é você parar e definir o momento que você tá. Não adianta você querer alavancar, querer fazer alguma coisa. Você precisa definir o que você tá e aonde você quer chegar. Eu acho que essa é a dica que eu dou, né? Né? A gente às vezes tem que parar tudo que a gente está fazendo, verifica o que você está fazendo, verifica o que pode melhorar, o que não pode melhorar, para você atingir esse objetivo daqui a algum tempo, né? E viva o seu momento, seja feliz no hoje, né? Seja feliz nas pequenas coisas, porque, vou te falar, as maiores felicidades que eu já tive foram em coisas pequenas. Às vezes os filhos falam, hoje de manhã eu fui acordar minha filha, ela falou assim, mamãe, bom dia, te amo. Gente, tem preço, né? Não tem preço. Então, são nas pequenas coisas que a gente é feliz. A gente não precisa ter o carro do ano para ser feliz. A gente não precisa ter uma mansão no Lago Sul para ser feliz. A gente precisa viver o hoje e estar presente no hoje, né? Então, acho que é isso. Gente, que inspirador. Eu acho que fechamos o mês da mulher com um episódio que foi a cereja do bolo, que mostrou no dia a dia que é possível. Gente, a Dani, ela tem uma luz, né? Ela tem uma energia e uma tranquilidade também, né? Ela tem tanta coisa, mas gente, é uma tranquilidade. Eu tenho muitos filhos, né? A gente tem que ficar tranquilo. Tem dia que é engraçado lá em casa, que começa, um chora de um lado, um chora do outro, e a mais velha fica, mamãe, 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 mamãe. Gente, se não tiver tranquilidade, sério, você foge de casa. Exatamente. Mas é isso, tem que se manter tranquilo, respirar, né? E vamos nessa. E parabenizar ela, né, Aline, por mais esse baby aí que está chegando, e que ele venha com muita saúde, trazendo mais uma alegria para sua família. Amém, será. Amém. Gente, obrigada. E não deixe de assistir os nossos episódios. Volta essa playlist todinha, porque esse mês de março nós fechamos com chave de ouro, porque trouxemos 4 episódios reveladores que vai trazer soluções em todo o ecossistema da sua vida. Saúde emocional, saúde física, maternidade, empreendedorismo, inovação, autocuidado. Gente, um super mês. Obrigada. Obrigada Dani, a vocês. Obrigada, Mari. Obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês. Jornada. Amo demais. Ai, que bom. E ó, próximo mês cheio de episódios femininos é em outubro. Então já marca no calendário que nós voltaremos. Voltaremos forte. Obrigada, gente. Tchau, tchau.